Crianças são liberadas para a escolinha, de 10 anos para baixo, todas as crianças. Pode passar lá atrás com a tia Zuleika. 1 Coríntios 15, versículo 58. Essa é uma noite especial, noite de Santa Ceia, noite de renovar aliança com Jesus. E temos ainda uma outra programação também, ainda essa noite, eu não quero me demorar na palavra. 1 Coríntios 15, 58. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Você pode assentar. Olha que palavra tremenda o apóstolo Paulo encoraja a igreja de Corinto. Olha a palavra de encorajamento que o apóstolo Paulo deu a esta igreja. E dá a nós também nessa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós vemos hoje tantas pessoas, que não são constantes nos seus projetos, não são constantes nos seus planejamentos, não são constantes nas suas tomadas de decisões. Muita gente começa muita coisa, mas não conclui, não termina. O ser humano é perito em começar as coisas. Talvez você é uma dessas pessoas que tem uma facilidade para começar tanta coisa. Já começou tanto negócio, tanto projeto, tanta ideia, tanto curso. Mas quantos desses projetos, ideias, cursos, negócios você foi até o final? Quantas dessas coisas você iniciou e terminou? E quando a gente não termina aquilo que a gente inicia, gera frustração. A gente se sente frustrado. A gente não se torna realizado. E a falta de concluir aquilo que a gente iniciou gera precedentes na nossa vida. Ficam lacunas em aberto. Não é bênção, traduzindo, não é bênção começar as coisas e não terminar. Não é bênção começar algo, um projeto, um negócio, uma ideia e não terminar. Assim é com Deus. Quantas promessas de virada de ano você já fez para Deus? Esse ano vai ser diferente. Quantos domingo à noite você prometeu para Deus que na segunda-feira ia ser diferente? Até começou bem a segunda-feira. Até começou bem o início do ano. Mas as semanas foram passando. Os dias foram passando. E você não perseverou. Você não continuou naquele propósito. Falou que ia orar todo dia, falou que ia ler a Bíblia todo dia, falou que ia mudar nisso, naquilo. E não conseguiu. Mas várias desculpas. Vários são os culpados. Adão, também, quando Deus chegou para eles, Adão, por que tu te escondeu de mim? Senhor, eu estava nu e tive vergonha. Mas Adão, até então, tu estava sempre nu aqui comigo e não tinha vergonha. Tu comeu da árvore que não era para comer. A mulher que tu me deu. Ali Adão começou a lançar a culpa em Deus, como se Deus errasse, tendo dado aquela esposa para ele. O culpado foi o Senhor. Não foi nem culpa da Eva, foi de Deus. Olha a audácia de Adão, Como não houve arrependimento, Adão transferiu a culpa para Deus e para Eva. Eva, sendo indagada, transferiu a culpa para a serpente. A serpente, como não podia falar mais naquele momento, porque o diabo tinha saído dela, também foi amaldiçoada. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Por causa do quê?
que não se arrependeram. Quando nós não assumimos a responsabilidade dos nossos atos e transferimos a culpa, meu casamento é assim por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Eu não fui bem na vida por causa dos meus pais. Nunca me ajudaram, nunca me incentivaram, nunca me apoiaram, nunca me ajudaram em nada. Aquele meu negócio não deu certo por causa do meu sócio que me roubou ou não me ajudou. Estamos sempre empurrando a culpa para alguém ou para algo e não assumimos a responsabilidade. Não reconhecemos que o casamento podia ter sido melhor se você mudasse primeiro. A gente sempre quer esperar que o outro mude. Sempre esperamos que o outro tome uma decisão. Sempre esperamos que alguém, então, dê o primeiro passo. Mas quem sabe você dá o primeiro passo. Para perdoar, para pedir perdão, para amar, para mudar. Quem sabe você dá o primeiro passo para que a mudança aconteça. Quando a gente dá o primeiro passo, tudo começa a mudar à nossa volta. Uma vez eu vi uma frase em um veículo que dizia assim: quando eu mudo, o mundo muda. Tá me entendendo? Quando você toma a decisão primeiro, tudo à tua volta começa a mudar. O Senhor Jesus falou uma frase, na verdade ele deixou um ensinamento. Por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão quando tem uma trave maior no teu? Aquele defeito que eu vejo no meu próximo, que eu não suporto, não aguento aquela pessoa, é porque na minha vida há em nível muito maior. Aquilo que eu odeio no fulano, no beltrano, eu não aguento, não suporto. Se você parar para analisar, há em nível muito mais elevado na tua vida. Mas não, a gente só repara nos outros. Mas então quando a gente começa a se voltar para o Evangelho e ver que Jesus já há mais de 2000 anos ensinou isso. Hoje a psicologia, a ciência está identificando isso. Os consultórios psiquiátricos e os psicólogos estão com suas agendas lotadas, dando remédio, calmante, faixa preta, para a pessoa dormir e se acalmar. Quando que o problema está na gente assumir a nossa responsabilidade. Não, como marido, eu vou assumir meu papel. Eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai. Como esposa, eu vou ser uma boa esposa, sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as próprias mãos, bota tudo a perder. Que quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Que forma que Jesus amou a igreja? Você consegue dimensionar a forma que Cristo amou a igreja? Se entregando, sem limite. Jesus se entregou por completo, até a última gota de sangue. E a palavra nos fala que quando o marido ama a sua esposa como Cristo, não vai ter crise conjugal, não vai ter adultério, não vai ter separações, não vai ter. Por quê? Porque o marido não tem amado a sua esposa como Cristo deve amar a igreja. A esposa não tem sido aquela mulher sábia. Não tem sabedoria, não edifica a sua casa. Tá me entendendo? Então, quando os papéis estão invertidos, quando os papéis estão trocados, que às vezes a mulher tem que vestir a calça e tem que assumir o papel que o marido não faz. Ou o marido também tem que assumir mais a carga da mulher, o papel dela que ela não faz. Tem que assumir o dele e da mulher. Aí fica sobrecarregando, fica pesando todo o ambiente familiar. Mas quando a gente começa a tomar um posicionamento, as coisas começam a mudar. Amém? Olha para quem está perto de você e diga: tá entendendo? Se tomar uma cotovelada nas costelas, não demonstra aí, fica quieto, aguenta. Não é para cotovelar ninguém, é assumir a responsabilidade, é reconhecer aonde você tem que mudar, aonde você precisa tomar um posicionamento. Paulo está dizendo aqui: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. A gente tem que começar e ir até o final. Às vezes eu demoro para começar um projeto, mas quando eu começo eu vou até o final.
Porque eu sei que aquilo que eu começo eu tenho que terminar. Tem gente que começa muita coisa. Vamos lá. Mas não termina. Vou fazer um curso na igreja. Não termina. Começa o frio, começa a dor de barriga, começa... eu tô muito cansado hoje. Não conclui as coisas. Sede firmes e constantes. Alguém constante. Mesma velocidade. Não diminui. Ele é constante. Amém? E olha o que ele fala. Firme, constante, sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Nas coisas de Deus. Às vezes a gente é tão abundante nas coisas do mundo lá fora, né? Se doa, se entrega e faz. Capaz de tirar a camisa para ajudar alguém. Não mede esforços. Mas nas coisas de Deus, a gente é remisso, né? Não retém, com medo de faltar, porque eu não sei. Ei, Paulo está dando um conselho aqui. Seja firme, seja constante, seja sempre abundante na obra do Senhor. E aí ele dá uma explicação dizendo, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Tudo aquilo que eu e você fazemos para Deus, servindo alguém, ajudando alguém, socorrendo alguém, orando com alguém, aconselhando alguém, ofertando na vida de alguém ou na casa de Deus, zelando pelas coisas de Deus. Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, versículo 18, diz que há um memorial diante de Deus. De cada um de nós. Tudo que eu e você fazemos de bom e de ruim está registrado diante de Deus. Há um memorial lá. As pessoas têm memória curta para aquilo que é bom. Para elogiar, para agradecer, né? Mas as pessoas têm memória boa para cobrar e para acusar, né? Já viram os casal? Quando vão discutir a relação, começa a puxar a coisa lá de trás. Tua mãe já não conversou sobre isso, mesmo? Mas eu quero te falar de novo, né? E começa tudo de novo. Mas esquece que ele cortou a grama, esquece que ele ralou, foi cedo, trabalhou, supriu o rancho, cuidou. Isso não agradece. Isso é dever dele. Não, agradece também. Seja grata também. Tá me entendendo? Elogiou a comida dela? Elogiou o almoço que ela fez? Você elogiou? Você foi grato? Passa a manhã toda fazendo aquele almoço, de domingo, né? Manhã toda fazendo aquele almoço para em 10, 15 minutos devorar. Então, amados, nós precisamos ser firmes, constantes e abundantes, sabendo que aquilo que a gente faz para Deus não é em vão. Há um memorial diante dele. Deus está ali contemplando cada ato nosso, cada gesto nosso, cada posicionamento nosso, cada atitude nossa. Deus está vendo. As pessoas podem esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Tudo está registrado diante dele. E no devido tempo ele te honra, no devido tempo ele te abençoa, no devido tempo ele levanta alguém que você menos espera para cuidar de você, para suprir você, para te abençoar. Quando você menos espera, porque você está lá no memorial de Deus. Amém? E aí eu comecei a lembrar dos apóstolos. Foram 12 homens que Jesus escolheu para dar continuidade à obra dele. Desses 12 foram mais 120. Dos 120 foram 3.000 na primeira pregação de Pedro. E depois foi 5.000 e assim multiplicou até hoje. Eu e você somos resultado daqueles 12 que Jesus escolheu. Que coisa tremenda, né? Eu e você somos resultado da vida dos 12 apóstolos. Você sabia como é que eles morreram? Você sabe como é que foi a trajetória deles? Pedro,
Ele era o mais velho dos apóstolos. E aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. E após a morte de Cristo, Pedro foi conduzido em missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto. 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo Pedro ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que Jesus foi morto. E a sua morte se assemelhou à morte de Jesus na cruz. Diz a tradição que ele foi morto, crucificado em Roma. Porém, ele pediu para ficar de cabeça para baixo, porque ele não era digno para morrer que nem o mestre. Pedro foi morto na morte de cruz. O homem que negou Jesus 3 vezes na mesma noite. Mas quando ele se arrependeu, ele não botou a culpa em ninguém, ele se arrependeu, consertou com Jesus. Se tornou tão parecido com Jesus que eles queriam crucificar ele. Olha que coisa tremenda. André, que era o outro apóstolo, que era irmão de Pedro, também era um pescador antes de conhecer Jesus. E ele já era seguidor de João Batista. Mas ele titubeou quando conheceu Jesus. E logo ele se juntou a Jesus. E a tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz, lá na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez, por uma cruz em formato de X. Não assim, né? Em X. Foi a morte dele. Não se ouviu nenhuma pregação dele, não ficou registrado na Bíblia, mas foi um discípulo que se assemelhou tanto a Jesus e que fez uma grande obra. Os restos mortais de André foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada de Santo André. O João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus ele teria entre 17 e 20 anos. Ele era irmão de Tiago, outro apóstolo. E o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele nada sofreu. Lá na ilha de Patmos, né? Ferveram um caldeirão de óleo e botaram o João vivo lá dentro. Não caiu nenhum pelo do corpo dele. Não deu uma bolha, não deu um ferimento, nada. Os homens não entendiam, estavam tudo louco. A ilha inteira se converteu por causa da vida de João. Filipe. A história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu. O discípulo que deu continuidade à missão lá na Ásia, nas regiões de Frígia e Herápolis. Há relatos que ele tinha morrido de causas naturais, mas também alguns estudiosos acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado lá naquela região. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia, Mesopotâmia. A forma que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato, né? Mas a história afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado, né? E eu poderia falar aqui de cada um deles, queridos. Esses homens não negaram a fé. Esses homens não desistiram do chamado. Esses homens não renunciaram a Cristo. Mesmo sofrendo, alguns deles foram cerrados ao meio. Alguns deles foram amarrados em 2 carroças e puxados e foram dilacerados, vivos. Alguns foram jogados para os leões nas arenas, para divertimento dos soldados romanos e da massa romana. Esses homens não negaram a Cristo. Esses homens não abriram mão da fé. E é por causa da perseverança deles que eu e você hoje estamos aqui. É por causa da perseverança deles.
Eu poderia pegar toda a história da igreja ao longo dos séculos. Tentaram queimar a Bíblia inúmeras vezes no meio da praça pública. Tentaram destruir as Bíblias, acabar para o povo não ler. O meu filho, Isaac, com 10 anos, ele disse: pai, tu sabe qual é o livro mais lido do mundo? Eu disse: qual? Eu sei, né? Eu disse: qual, filho? A Bíblia, pai. Se é a Bíblia. Ainda hoje, o livro mais lido do mundo inteiro. Por mais que tentaram destruir, acabar com esse livro, ela continua sendo o livro mais lido. E sabia que ainda tem povos que nunca leram a Bíblia? Eles não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia não existe na língua deles. Falta tradução para a língua de inúmeros povos. Eu não sei ao certo a quantidade de povos no mundo inteiro. Só aqui no Rio Grande do Sul tem 17 tribos indígenas, que são dialetos, 17 dialetos diferentes, que ainda não tem a tradução da Bíblia. Porque não tem quem fosse para lá aprender a cultura, aprender a língua, para traduzir a Bíblia para eles. Sabia? E alguns acham cansativo andar 1 hora até Alto Feliz. Ou até alguma região aqui perto. Ou sair da sua casa e ir até o GC, o grupo caseiro, a célula mais perto da casa. Ou sair da sua casa e vir ao culto. Hoje nós temos Bíblias de várias traduções em português, né? Linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, Almeida Contemporânea, que foi o tradutor no Brasil, né? O João Ferreira de Almeida. Sabia que para aprender uma língua, a pessoa precisa de pelo menos 3 anos convivendo com eles lá? Porque conforme a palavra, conforme a entonação, tem um significado. Eu vendo ontem lá em Alto Feliz, o Clóvis falando com a Eveline, né? Em alemão. E ele contando as histórias dele, né? Quando chegou na região. Que os alemão ali, né? Querendo tirar ele pra bobo, e ele domina o alemão. E eu fiquei admirado, olhando, né? E o Espírito Santo falando comigo. Uma língua, né? Ela pode transformar uma comunidade, pode transformar uma cidade inteira. E esses homens aqui, 12 homens, por causa de Jesus. Ah, Jesus era filho de Deus, amém. Ele conseguiu vencer o pecado porque ele era filho. Não, mas ele se tornou homem, gente. E além de se tornar homem, ele influenciou 12, que influenciou 120, que influenciaram mais 3.000. Vai lá ler o livro de Atos. E na segunda pregação de Pedro, mais 5.000. Ou seja, em 2 pregações, o cara converteu 8.000 pessoas. Olha que coisa tremenda. E não desistiu. E eu quero te encorajar nessa noite a não desistir. Você falou algo para Deus, você fez um propósito com Deus. Não desista. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que há desafios e problemas, mas não desista. Não para. Continua. Deus vai te honrar. Você está orando pelo seu casamento, sua família, não para de orar. Continua orando pela sua família. Está orando pelos seus filhos, continua orando por eles. Está orando pelos seus pais, continua orando por eles. Não para. Não para, Deus vai te honrar. Deus vai te dar vitória. Deus tem um memorial lá, na presença dele. Como isso? Eu não sei, mas eu sei que ele é Deus. Que ele sabe todas as coisas. Jesus falou que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem Deus permitir. Olha o tamanho da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus.
É tão algo banal. Um fio de cabelo, que bobagem. No banho, quantos fios de cabelo você perde no banho? Não é? Mas nenhum deles. Deus está alheio. Ou seja, até os pormenores da tua vida, Deus está atento. Até os menores detalhes da tua vida, Deus está atento. Deus sabe até o que você sente, que ninguém vê. Deus sabe. Que ninguém enxerga, Deus sabe. Que ninguém pode jamais imaginar, Deus sabe. E Ele é o mais interessado em abençoar você e te dar vitória. Que muitas vezes busquem refúgio na bebida, no cigarro, na droga. E quantos aqui nós lidamos com pessoas que têm problema de drogadição? Todo dia. Todo dia. Mas aqueles que se voltam para Deus têm a sua vida transformada. Toda vez que eu vejo o Kleber aqui abrindo um culto ou pregando, meu coração transborda de alegria. De ver o que Deus fez na vida desse menino. Quando eu vejo ele com a esposa e o filhinho. Queridos, meu coração quase sai boca fora. Por ver a grandeza de Deus na vida de alguém que se permitiu deixar Deus trabalhar. Quando vi ele aquela vez vindo todo moribundo, né? Aquela situação lastimável. Mas Jesus transformou. Jesus transformou e hoje é um pregador do evangelho. É um servo de Deus. Tá me entendendo? Quando eu vejo ele correndo atrás, hoje vi ele aqui correndo atrás do Lucas Gabriel, né? Eu lembro aquele dia que a gente estava lá no hospital, que ele fez o transplante, né? Que tudo dizia, ou podia dizer, não, esse já era, acabou, foi. Tão jovem, tá aqui correndo atrás do filho, servindo a Deus, porque Deus é demais. Deus é demais. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que você passa, está enfrentando hoje, mas Deus não te trouxe a mais um culto por acaso. Deus preparou essa noite para começar algo na tua vida. Deus preparou essa noite para fazer algo na tua história. Deus preparou essa noite para você dizer, chega, basta. Eu quero uma virada na minha história, Senhor. Eu quero uma mudança radical na minha vida, meu Deus. Deus só está esperando você orar assim. Deus só está esperando você dizer, Deus, eu preciso de Ti. Ele só está esperando você dizer. Sabe por quê? Porque Deus é um cavalheiro, Ele é educado. Ele não arromba o coração de ninguém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu vou entrar. O diabo não, o diabo, ele é um cafajeste, um lacaio. Ele vem e bagunça, arromba, destrói. Jesus falou que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não pede licença, ele não é educado. Se abrir uma brechinha, ele vem com tudo, bagunça mesmo, destrói. Jesus não. Jesus só está esperando você abrir. E sabe o que ele faz? Apocalipse 3, 20. Se abrires, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus nunca tira nada de você, pelo contrário, ele acrescenta na tua vida. Jesus, ele acrescenta. Ele vem para somar na tua vida. Amém? Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé?